Isaías 52, 7. Quão suaves são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, e que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Hoje nós estamos ouvindo uma palavra de fé. E é por causa desta fé que alguns pregadores se movem a levar a palavra para outras pessoas. Por quê? Porque nós, que recebemos de uma maneira a palavra e a entendemos, nós não ficamos quietos, porque alguns não é que se acomodam. Algumas pessoas, elas não têm o chamado de falar. Alguns são tímidos, outros não são movidos a fazer isso. Porque nem todos vão fazer a mesma coisa. Cada pessoa é chamado para algo específico. Às vezes a pessoa ela tem um jeito de falar. Quando alguém pergunta para mim, por que você fala e fala tanto? Eu disse, olha, desde que eu me lembro por gente, e eu me lembro quando eu comecei a entender as letras, porque eu não sabia ler ainda, eu pegava os 4 evangelhos, que foi a Bíblia que me deram, eu sentava numa cadeira perto da mesa, com a lamparina acesa, e eu ficava lendo, tentando entender essas palavras. Com o passar do tempo, eu passei a compreender o que estava ali escrito. Então, desde esse tempo é que eu falo e tento falar de Jesus. Porque falar de Jesus e falar da Bíblia é uma fonte inesgotável, a Bíblia, de palavras. E é interessante que nós vemos hoje pessoas que sequer têm leitura e estão pregando a palavra de Deus. Mas por quê? Porque estão pregando parte pela fé e parte pelo conhecimento. Porque quando nós olhamos a Bíblia num todo, nem tudo está escrito na Bíblia. Nem tudo. Existem coisas que não estão escritas na Bíblia. Por exemplo, quem é que escreveu o Evangelho de Mateus? Onde é que está escrito que foi Mateus que escreveu? Em nenhum lugar. Mas atribui-se a Mateus. Atribui-se a Marcos. Um dos evangelhos que fala que foi ele que escreveu foi o Evangelho de Lucas. Porque no começo o Lucas fala que está escrevendo realmente. Então nem todas as coisas que estão na Bíblia, que dizem por aí que está na Bíblia de verdade. Ela é um manual para o ser humano. Ela é uma fonte inesgotável de conhecimento, que muitas vezes, às vezes aquilo que não está escrito, mas quando lido o texto aqui na frente, é revelado no seu coração. Você fala, puxa, por que eu não pensei nisso? Mas não está escrito na Bíblia. Foi lido o texto, e este texto abriu em seu coração uma mensagem para suprir os anseios da tua alma. O texto está dizendo o seguinte: quão suave são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas. Tem texto bíblico que fala assim, tem Bíblia, versão, que diz assim, bem-aventurado os pés que anunciam as boas novas. Sabe o que acontece? Falar do Evangelho é um compromisso que nos obriga a viver melhor. Porque tenho certeza que muitos que estão aqui e muitos que estão assistindo, estou gravando para colocar no YouTube, muitos que vão assistir, vão entender o seguinte, que essa palavra veio para corrigir. Essa palavra veio para... Nossa, ela está abrindo minha mente
Ah, nem tudo está na Bíblia, eu nem sabia disso. Só que eu quero dizer o seguinte: aqueles que escolhem pregar a palavra, mesmo que de repente pensem em desistir, eles não podem desistir. Porque a palavra deles está empenhada numa palavra maior. E vou dizer mais: muitos que estão pregando o evangelho já pensaram em desistir. Temos o exemplo aí de um padre que está em depressão, um outro que saiu da depressão, pastores e mais pastores que estão doentes. Eu estive infartado, meu amigo pastor Edmundo teve infartado, o pastor agora que saiu com 16 dias de hospital, abriu o peito. Aí você fala, mas por que infartou? Porque cuidou tanto dos outros que esqueceu de cuidar de si. É como uma mãe. Minha mãe cuidou tanto de nós que não cuidou dela. Quantas vezes você vê pessoas que dão a vida pelos outros e esquecem de cuidar de si? E tem um final de vida muito triste, com dor e sofrimento, porque foi adquirido pela vida. Muitos homens de Deus que estão pregando a palavra de Deus, por mais abençoados que eles sejam, porque estão pregando a palavra de Deus, passam por provas terríveis. E essas provas, a impressão que eu tenho é para testar se realmente estão firmados na palavra. Estão firmados em Deus. Porque esse negócio de crer num Deus invisível, gente, é complicado. Porque se eu estou em uma organização em que eu falo, ó, tá vendo essa imagem aqui? Essa imagem aqui é São Judas. Ah, é São Judas. Uhum. Essa aqui é o Expedito. Ah, o Expedito. Oh, mais fácil, né? Mas se eu falar para você que esse Deus invisível, que eu creio, fazer com que você creia também é difícil. Primeiro você tem que ser movido. Quando você é movido, então você fala, pera lá, tem algo estranho no ar. E não é emoção. Porque é fácil colocar emoção. Nós estamos vendo aí inúmeras organizações religiosas usando um fundo musical daquele de chorar, usando um tom, aquele tom que eu, por exemplo, tenho várias pessoas, várias óperas que eu escuto, só de ouvir eu choro. A minha filha, que sabe disso, de vez em quando ela manda para mim uma mulher cantando, que é amiga dela, eu começo a assistir, a ouvir, a lágrima corre no meu rosto. Por quê? Porque é um tom musical que move no sentimento. E muitas organizações religiosas estão criando emoção. E essa emoção faz com que a pessoa tome posições dizendo: ah, é esse Jesus que eu quero, assim, é assim que eu quero. E dali saiu para fora, tirou o fundo musical, a pessoa volta pior do que era. A mudança que eu e muitos pastores, estão tentando passar é uma mudança do Espírito Santo de Deus. Uma mudança que vem sobre você e que não é necessário eu vigiar a tua vida. Eu me lembro quando nós estávamos numa outra cidade e lá nós vimos as crianças brincando, jogando bets, e lá a igreja de um determinado pastor lá não permitia que jogasse nenhum tipo de jogo. E os meninos dessa igreja estavam jogando bets. E quando eles viam o carro do pastor ao longe, saía todo mundo correndo. A roupa da mulher tinha medida. Tinha que colocar 4 dedos de folga. E a irmã lavando roupa lá, pegava as mangas da camisa, colocava aqui em cima assim. Mas se o pastor aparecesse, soltava a manga. Mas pera lá, Deus não estava vendo? Eu estava fazendo as coisas para o pastor. Porque muitas pessoas vão para a igreja para agradar o pastor. Nesta minha cidade aqui, eu conheço.
amigos que eu posso chamar de amigos porque às vezes nos falamos e eles abrem o coração. São verdadeiros idólatras do pastor. São idólatras do pastor. Não fazem nada para Deus, mas fazem para o pastor. Ah, não, eu tenho que levar água gelada para o meu pastor. Dá água quente para ele, rapaz. Melhor, mais saudável. Água natural. Ah, eu tenho que fazer porque meu pastor falou. Você está errado. Você está cego. Você tem que descobrir o verdadeiro Deus, aquele Deus que vai reger a tua vida, e que se ele é realmente onisciente, ele sabe todas as coisas, então faça as coisas para o seu Deus. Porque é muito fácil fazer para os outros ver e os outros aplaudirem. Oh, como canta esse menino! Olha, como é linda a pregação desse pastor! Olha, que palavra mais abençoada! Tá, e aí? O que ela moveu em você? Recentemente, eu recebi a visita de uma pessoa que falou para mim que chamou um pastor para pregar na igreja dele, não outro pastor, chamou um outro para pregar. E que esse outro pastor, ele revela a identidade e o CPF e o nome da pessoa. Tá? O macumbeiro faz isso também. Não querendo falar mal desse grupo, mas os feiticeiros fazem isso. O adivinhador faz isso. E o que é que edifica a palavra eu saber teu CPF e teu RG? O que é que edifica a tua vida? Para você falar assim, aquele homem, uau, ele é de Deus, ele sabe o meu CPF. E daí? Deus, vou dar uma brincadeira aqui, mas pense o que vocês querem pensar, mas vai ser o desfecho final. Deus te conhece muito bem. Conhece quantas pregas você tem na boca. Presta atenção. Tem umas preguinhas aqui na boca. Ele sabe quantas tem. Você pensou que ia falar besteira, né? Ele conhece. Foi ele que te fez. E se vai fazer alguma coisa, faça para Deus. Porque quando fazem para mim, eu sei que estão fazendo para mim. E todos aqueles que fizeram algo para o pastor estão, a maioria, desviados. A maioria desviou-se do caminho porque colocou a sua fé, colocou o seu desejo de fazer algo sobrenatural para as coisas espirituais, fazer para o homem. Então, a coisa que eu mais prezo é quando vejo alguém descobrindo Deus em sua vida e começam a modificar a sua vida por causa de Deus, não por causa da igreja. Pastor, agora que eu tomei a decisão, eu sou mulher, eu quero usar um vestidão até nos pés, porque agora eu fiz um voto para Deus. Posso? Claro que pode. Pode. Eu sei que vou usar vestido, nem eu. Pastor, agora que eu sou homem, e agora que eu tomei a decisão para Jesus, então agora o meu corte de cabelo vai ser rapadinho do lado aqui, topetinho em cima, e eu só vou usar camisa polo. O problema é teu. Vai edificar a tua fé? Você vai estar fazendo para Deus e vai estar feliz com isso? Sim. Então continue. Pastor, eu agora mudei de vida. Eu vivi uma vida errada e agora quero viver uma vida melhor. Porque veja bem, viver um pouco melhor é bom para todo mundo. Não é porque o sujeito é cristão que vai viver uma vida melhor. E ainda discriminar quem não é cristão da igreja dele. Porque eu vou dizer para vocês, sem medo de errar, eu conheço excelentes cristãos, muito melhor que eu, em igrejas que dizem que não é igreja. Eu conheço. Pessoas que dão um excelente exemplo de cristandade, de civilidade, muito melhor do que aquele que de repente está morando na igreja.
Porque esta pessoa que está vivendo melhor, ela está vivendo porque ele entendeu o processo de Deus na vida dele. E pregar o Evangelho, e eu já vi muitos casos de pessoas que distribuem panfleto de casa em casa, que agora nem os crentes fazem mais isso, né? Antigamente os crentes faziam isso. Ainda só tem uma organização que está fazendo isso aí, visitando casa a casa. Mas a maioria não está. E acha que é um gasto à toa. Mas muitos entregavam o panfleto e falavam assim no final: fiz a minha parte, preguei o Evangelho, agora eles conhecem a verdade. Não, não conhecem. Eles ganharam por um panfleto seu. Tem uma loja de sapato aqui na cidade, que quando ela vai fazer uma promoção de sapato, ela distribui 50 mil panfletos entre minha cidade e as cidades que estão em volta. 50 mil panfletos. Sabe quantas pessoas vão lá comprar? Estou falando que o vendedor lá me contou. 200, 300 pessoas. E eles distribuíram 50 mil panfletos. Essas pessoas que foram, é porque precisavam daquilo ali, e foram movidos por um desejo de compra. Nós vemos no nosso meio cristão pessoas que distribuem 100 panfletos e acham que a igreja vai encher no domingo. Se vier uma pessoa, ora em línguas, pula e sapateia e dança. Se vier uma pessoa. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós vamos pregar, e eu tenho certeza que eu vou morrer falando de Jesus. E tenho certeza que não vou ganhar sequer as almas que eu deveria ganhar. Por quê? Porque muitos não foram tocados. Não foram tocados na sua intimidade. A minha palavra foi até a pessoa, mas ela não foi tocada na intimidade para um compromisso com o Eterno. Um compromisso com Deus. Até acharam bonito. Até modificou algumas coisas. Mas o compromisso com o Eterno é para pouquíssimas pessoas. Porque o compromisso com o Eterno faz com que eu, na hora que não estou no meio de multidões, na hora que não estou na presença de pessoas, eu ainda professo a fé no meu Deus. Enquanto o ser humano não tiver uma aliança pessoal com Deus e estiver fazendo algo para mostrar para os outros, ele não entendeu. Ele não foi evangelizado. A mensagem de Jesus ainda não alcançou o coração dessa pessoa. Por isso, vamos continuar pregando. Vamos continuar falando. Pode ser que a gente ganhe alguns. Amém? Vamos encerrar essa parte de hoje. E eu convido você a estarmos orando.